Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube, em fase da comemoração dos 25 anos do Laboratório de Pesquisa em História do Conhecimento da Enfermagem e Saúde. Agradeço a lembrança da organização do meu nome, desde já muito obrigado, em nome da instituição que aqui represento, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Programa de Pós-Graduação, Mestrado Acadêmico Profissional e o Doutorado, e bem como a Academia Brasileira de História da Enfermagem, trago os parabéns a este grupo de pesquisa que vem durante o decorrer de anos dando a sua contribuição relevante para o avanço das pesquisas em História da Enfermagem. Cumprimento também a mesa e cumprimentando a doutora Maria Lígia e a doutora Maria Angélica, por favor, sintam-se todos cumprimentados. Bom, neste momento foi me dado a incumbência de falar sobre a articulação dos grupos de História com o ensino da enfermagem. Porém, para uma linguagem mais acessível, vamos dizer assim, eu vou me descrever para que fique mais fácil. Estamos numa tela de auditório, eu estou mediante a um púlpito remoto fictício, estou trajando um paletó na cor azul escuro e uma camisa de fundo amarelo. Uso óculos, tenho uma barba, um tanto quanto esbranquiçada. Estou de óculos e tenho poucos cabelos. Então, vamos à nossa chamada vinheta do Lacuidem. Bom, trago então para este momento os objetivos de apresentar a articulação do grupo de pesquisa Lacuidem com o ensino da enfermagem e evidenciar os efeitos das contribuições ou relevâncias com o ensino da enfermagem. Para a construção deste momento, alguns dados foram coletados conforme em tela, um sítio eletrônico, relatórios do grupo, canal do YouTube do Lacuidem, Facebook do Lacuidem, sítio eletrônico também do mesmo grupo, e trarei também alguns depoimentos que irei considerar como testemunhas oculares do efeito que cumpre então o segundo objetivo da minha proposta. Trarei, para tanto, a aplicação de suporte teórico. E este momento que eu trago aqui presente, ele se encontra embasado na resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 510, de 2016. Antes de começar a falar especificamente do assunto abordado, eu gostaria de contextualizar e colocar o meu local de fala. Um pouco da trajetória do Lacuidem. Os antecedentes. Isso aconteceu quando eu dei início ao meu doutoramento na Escola de Enfermagem Ana Nery, no grupo no Febras, e lá então começou a despertar alguns aspectos para o futuro que hoje estamos aqui, pelo menos no caso do Lacuidem. Depois passei por um pós-doutoramento na USP e, mediante ao que aprendia e via tanto no Febras quanto na Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, decidi então fazer um bacharelado em História, e assim o fiz na Universidade Cândido Mendes. Então esse é basicamente o antecedente do grupo de pesquisa Lacuidem. Também não posso deixar de mencionar que esse grupo teve a sua fase embrionária dentro do LAF, liderado pelo Dr. Osni Claudiano da Silva Júnior, mas ele foi incubado de fato e de direito no LACENF, no Laboratório de Abordagens Científicas na História da Enfermagem, antes liderada pelo doutor e amigo Dr. Wellington Amorim, e na atualidade com o Dr. Luiz Henrique Chá de Pelon. Lá no LACENF, então tinha-se uma linha de pesquisa que assim foi incubado o Lacuidem.
Então, o Lacuidem nasce em 2013, está inscrito no CNPq. Temos 3 linhas de pesquisa, uma de imagem, uma de história do cuidado e um nos aspectos de gestão e gerenciamento em enfermagem e saúde. Nós temos um total, na atualidade, de 26 pesquisadores, 38 estudantes, 5 administrativos e 4 colaboradores internacionais. A vice-líder do grupo na atualidade é a doutora Tatiana Gomes, uma egressa do próprio grupo, formada pela Escola Ana Neri, mas fez o seu mestrado e o doutorado no grupo Lacuidem e hoje ocupa a posição de vice-líder. A articulação do grupo de pesquisa Lacuidem com o ensino da enfermagem. O grupo encontra-se inserido na graduação e pós-graduação. Na graduação, nós temos uma disciplina, ofertamos uma disciplina de História da Parturição. E na pós-graduação, análise de fontes na pesquisa em História e Cultura, Saberes do Cuidado. São 2 momentos que articulamos. Outra estratégia também que nós utilizamos para fazer em prol do ensino da enfermagem são as reuniões que ocorrem todas as sextas-feiras, pela parte da manhã apenas com a pós-graduação, para as orientações coletivas, e à tarde com todos os membros do grupo. Outra estratégia também que utilizamos para a articulação com o ensino da enfermagem trata-se de parcerias extra-institucionais, como o LAESH, o Grupo de Pesquisa de Minas, o Lacuidem Sulacap, porque o Grupo Lacuidem já tem uma filial, o Grupo Relicares, da UERJ, e o Grupo SAPESC, que é também da UERJ. Bom, nessa estratégia que nós temos de fazer as reuniões, articulações com outros grupos de pesquisa, temos uma produção de 7 anos, de 43 artigos, 5 livros, 7 capítulos, 63 vídeos e 18 exposições já realizadas. Também, claro, trabalhando com História do Cuidado e imagem, temos também algumas estratégias de divulgação e difusão. Temos então um Facebook, um site, um Instagram e um canal YouTube Lacuidem, conforme vocês podem ver o endereço, por exemplo, do nosso site. Formação. O que esse grupo já formou durante os 7 anos? Nós já formamos 8 bolsistas, que são egressos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 13 mestres, 9 doutores e 3 pós-docs. No que se refere à formação do bolsista de graduação, que também incluo nesta tela, conforme vocês podem ter a oportunidade de observarem, também trago o ensino básico. Então são egressos. Iniciação científica durante os 7 anos já tivemos 6, Unirio, PIBIC 5, Bolsa de Incentivo Acadêmico 4, Iniciação Científica FAPERJ 1 e Iniciação Científica Júnior CNPq também 1. Os números desta tela não batem com os números da tela anterior, porque os bolsistas eles passam por uma bolsa de incentivo acadêmico e depois eles passam para a bolsa IC Unirio e alguns conseguem a bolsa IC PIBIC do CNPq. Em formação na atualidade, nós temos 2 bolsistas de iniciação científica júnior pelo CNPq, temos um bolsista de iniciação científica Unirio, bolsa dada pela instituição, uma bolsa dada pelo CNPq na modalidade PIBIC, bolsista de incentivo acadêmico também, uma iniciativa e um fomento da própria universidade, nós temos 2, e temos uma iniciação científica pela FAPERJ quando concorremos ao edital para este fim. Em formação na atualidade, eu atuo em 3 programas de pós-graduação, o mestrado acadêmico, o mestrado profissional e o doutorado. Assim se compõe a pós-graduação da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Neste sentido, temos 4 mestrandos acadêmicos, 3 no mestrado profissional e 4 doutorandos sob a minha supervisão. E uma estratégia também que usamos em prol do ensino da enfermagem é que trata-se de um grupo multidisciplinar. Para tanto, já formamos uma médica,
uma arquivista, uma nutricionista. E em fase de doutoramento, nós temos uma bibliotecária, uma publicitária e, como mestrando, nós temos um advogado. Então, o grupo se compõe por, hoje, esses no sentido já doutores, são eles, então, pesquisadores, enfermeiros, médicos, biólogos, administradores, nutricionista, arquivista, historiador e historiador da arte, seja no cenário nacional e internacional. Bom, trazer esses elementos quantitativos e apresentar o grupo de pesquisa é pensar em uma construção de narrativa. Para tanto, trago a fala de Albuquerque Júnior, quando ele relata que, quando ao final da nossa narrativa, se o evento aparece de corpo inteiriço e bem amarrado, é porque escondemos as costuras, os chuleados, os nós e as laçadas que precisamos realizar. E como numa blusa de tricô, precisamos esconder e disfarçar no seu avesso. Então, o resultado das nossas articulações, conforme a figura em tela, o grupo tenta alinhavar com diversos tipos de agulha e linhas, podemos dizer assim, por causa de seus pesquisadores, sejam eles historiadores, biólogos, enfermeiros, médicos, para fazer esse alinhavo em prol do ensino da enfermagem no grupo. E aí também venho mais uma vez e trago o pensamento de Albuquerque Júnior, ao dizer que tecer, como narrar, é relacionar, pôr em contato, entrelaçar linhas de diferentes cores, evento de diferentes características, para que se tenha um desenho ordenado ao final. Isto significa dizer que não fazemos uma costura invisível, pela perspectiva da moda, claro, como metáfora, apresentada pelo método histórico para os resultados, o que constrói a narrativa histórica, o que se articula e contribui com o ensino da enfermagem. Mas confesso que em alguns momentos, para chegar onde chegamos até essa data, podemos dizer assim, me senti muitas das vezes um peixe fora d'água. Fui muito criticado por diversos colegas em diversos momentos, talvez pela ousadia em pensar que isto não fosse possível. Mas fui ao rio, em metáfora, e fui com uma canoa tentar navegar por águas, muitas das vezes desconhecidas. E aí eu trago mais uma vez a reflexão de Albuquerque Júnior, que escrever história é mediar temporalidades, exercer a atividade de tradução entre naturezas e culturas de tempos distintos, colocados na terceira margem, que é o presente. O historiador tem a tarefa de construir com sua narrativa para que uma canoa que possa mediar, fazer-se tocar às margens do passado e do futuro. Naveguei por águas não navegadas antes, por isso que fui fazer o curso de bacharelado em História, para poder entender e aplicar melhor o método histórico. Mas como bem diz Rubem Alves, para onde vai o barco? E aí eu digo, para onde vai a canoa? Para onde queremos que a canoa vá? Uma vez tomada a decisão, e somente então faz sentido usar o remo. Antes disso, seremos apenas sonâmbulos, que não sabem o que fazem. Motivo que eu voltei aos bancos acadêmicos para me bacharelar. Para não só saber mais, mas também ter a vivência de ser um estudante universitário novamente, após aproximadamente 20 anos de formado. Pois a história, como primeira ciência, anterior à matemática inclusive, pois só ela explica cada ciência a si mesma e a relação de todas entre elas. Esse é um desafio do historiador, e acredito que nós estamos hoje aqui justamente com esta finalidade. Mas ensinar. O que é ensinar? Afinal de contas, a encomenda feita foi uma articulação do grupo de pesquisa em História com o ensino da enfermagem,
E aí fomos à busca da etimologia da palavra, que vem do latim signare, que por sua vez significa pôr no interior ou gravar na alma de uma pessoa. A história precisa de uma certa sedução, não temos como negar isso, principalmente na enfermagem, onde está ligado na parte diretamente assistencial. E aprender também é uma palavra do latim, que significa adquirir conhecimento, instruir-se, ficar sabendo. Pautado nesses elementos, fui em busca dos efeitos dessas articulações. Afinal de contas, não adianta falarmos apenas dessas articulações. Eu também quero saber dos efeitos. Claro, não o efeito no sentido macro, mas sim no sentido micro, até porque se trata de algumas abordagens que eu venho trabalhando nas minhas investigações. Então, procurei o próprio grupo de pesquisa e, em vez de depoimentos, intitulei de Testemunhas Oculares. E uma pergunta foi feita: qual a importância ou relevância dos grupos de pesquisa em História com o ensino de enfermagem? A pergunta foi feita pelo WhatsApp, de forma espontânea, para quem quisesse responder, e com duração aproximadamente de 1 minuto, que irei apresentar a vocês. Olá, meu nome é Mariana Kinushi, eu sou bolsista de iniciação científica da FAPERJ e faço parte do grupo de pesquisa LACUIDEM na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bom, poder estudar mais a fundo a história da enfermagem em um grupo de pesquisa tem sido extremamente relevante para a minha formação enquanto enfermeira. Poder entender os aspectos do passado me faz compreender melhor o nosso presente e talvez imaginar um futuro da nossa profissão. Para mim tem sido extremamente rico poder conviver com pessoas do mestrado, doutorado e pós-doc. E cada uma dessas pessoas e pesquisas que passam no nosso grupo me faz entender melhor a nossa enfermagem e compreender tudo o que acontece hoje à nossa volta. Bom, um grupo de pesquisa tem sido extremamente relevante para a minha formação e eu tenho certeza que mudou completamente a minha visão do que é a enfermagem e do que é ser um enfermeiro. O grupo de pesquisa ele tem como estratégia o compartilhamento do conhecimento adquirido, o fortalecimento da linha de pesquisa e a divulgação científica desse conhecimento. Essa divulgação reflete diretamente no ensino de história da enfermagem, contribuindo para um saber além da bibliografia usual. A história é dinâmica. O que fazemos agora já é história, e o ensino de história da enfermagem também precisa ser dinâmico. Meu nome é Alexandre Matos, eu sou advogado, sou mestrando da Unirio e membro do grupo de pesquisa LACUIDEM. Para mim, a importância dos grupos de pesquisa em História com o ensino da enfermagem é o de abordar fatos e trazer para o conhecimento de todos o que poucos conhecem. Olá, meu nome é Sara Barreto, sou doutoranda pelo PPG-FBio, Unirio, orientanda do professor Fernando Porto, e para mim a grande relevância dos grupos de pesquisa em História com o ensino de enfermagem é promover troca. Eles nos ensinam, tanto nós que estamos no estrito senso, quanto nós podemos ensinar. E a troca consiste na promoção de saberes. E além disso, eu creio que a generosidade que eles possuem, a humildade e muitas vezes o carinho que eles promovem conosco dentro do grupo é que torna o estrito senso mais leve e muito mais frutífero. A graduação hoje ela promove oportunidades de iniciação científica. No LACUIDEM nós temos várias fontes de fomentos e os nossos graduandos eles promovem atividades, são criativos e promovem na gente grandes mudanças. E claro, constituem grandes laços de amizade. É isso. Obrigada. Eu sou a Luciana Lucchesi, líder do Laboratório de Estudos em História da Enfermagem, o LAESH, e eu acredito que, na atualidade, os grandes produtores da pesquisa em História da Enfermagem são os grupos de pesquisa da área e também os grandes escritores dos livros base para o ensino de História.
E a pesquisa, ela tem que entrar na sala de aula, porque a cada pesquisa um novo olhar da história, uma nova versão, uma nova interpretação da história é apresentada. Essa história é mutante. Então, para que o ensino de história da enfermagem consiga cumprir esse papel social de transformação da realidade, da formação de enfermeiros, ela precisa da pesquisa em sala de aula. E nisso nós temos também uma grande responsabilidade dos grupos de pesquisa e da sociedade de especialistas em agregar esses professores para que eles não sejam apenas consumidores, mas que eles produzam as próprias pesquisas e tragam seus resultados para a sala de aula. Os grupos de pesquisa em História da Enfermagem colaboram para a formação do enfermeiro quando utilizamos de ferramentas comumente utilizadas por outros profissionais, como museólogos, historiadores, arqueólogos, sociólogos, mas também quando utilizamos e nos apropriamos de ferramentas de tecnologia e comunicação em massa, quando usamos ferramentas, habilidades importantes para a formação do enfermeiro, como criatividade artística, engajamento cívico, trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional. Ao alcançar massivamente as populações, estamos colaborando para o seu bem-estar, tanto das pessoas como das comunidades. Nessa medida, também trazemos as lições do passado para o presente, numa tentativa de colaborar para a construção de um futuro melhor, tanto da enfermagem quanto das pessoas que dela se utilizam diariamente em todos os locais. Margarida Rocha Bernardi, professora da Escola Superior de Guerra. Iniciei meus estudos de pesquisa de História da Enfermagem acolhida e amparada pelos grupos de pesquisa da Unirio. Devo ao LAF, liderado pelo Dr. Osnir, e posteriormente ao LACUIDEM, liderado pelo Dr. Fernando Porto, os resultados que obtive com as pesquisas desenvolvidas no recorte temporal da Segunda Guerra Mundial, que nesse ano de 2020 rememora os 75 anos do término do conflito. Como produto desses estudos, além da produção científica e revista indexada, fui entrevistada por uma jornalista russa e outra italiana, interessadas na temática. Na UERJ, no Religares, liderado pelo Dr. Marcos Tosoli, desenvolvi estudos sobre HIV/AIDS durante a década de 1980. Nos grupos de pesquisa, aprendi e aprendo a lidar com fontes para embasar uma pesquisa. Nos grupos de pesquisa, aprendi e aprendo a ter critério com as referências utilizadas e a tomar cuidado redobrado para produzir conteúdo que tenha valor científico. Gratidão especificamente aos grupos de pesquisa de História de Enfermagem da Unirio, que por me impulsionarem, não conseguiria prosseguir sozinha. Olá, sou Tatiana Gomes, enfermeira, vice-líder do grupo de pesquisa LACUIDEM, e compreendo que a minha trajetória acadêmica e profissional é um bom exemplo do quanto os grupos de pesquisa e ensino da história da enfermagem são fundamentais na nossa formação. Fui bolsista de iniciação científica pelo NUFEBRAS, vinculado à Escola de Enfermagem na NERI. Depois fiz mestrado e doutorado também na linha de História do Cuidado, junto ao LACUIDEM e à Unirio, sob a supervisão do professor Dr. Fernando Porto. E tenho certeza que este conhecimento me deu bases para me formar enquanto a profissional que hoje sou. Entender o passado para dar alicerce à assistência no presente e quiçá futuro é de fundamental importância para todos nós, enfermeiros e profissionais da área da saúde. Olhar sob uma lente para o passado é com certeza entender melhor o nosso presente. Olá, eu sou Mercedes Neto, professora do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da UERJ, e a importância dos grupos de pesquisa de história na formação no ensino da enfermagem é base para contextualização e principalmente para levantamento de problemas e fenômenos que muitas vezes a história explica para os tempos presentes. Compreender situações passadas nos trazem a compreender também as situações que vivemos atualmente. Sejam essas situações, por exemplo, como estamos vivendo agora da pandemia da Covid, quando a gente baliza isso com pandemias anteriores e principalmente com distribuição de fatos e assertivas que eram
e coadunam com o que a gente fazia há mais de 100 anos atrás. A história nos conta os nossos erros e os nossos acertos para que nos tempos atuais a gente consiga mobilizar as nossas inovações e invenções no cuidado da enfermagem. Isto requer um pensamento crítico. A busca pelas testemunhas oculares foi uma forma de crítica, um exercício reflexivo, na busca de compreender as transformações, processos e materializações, dando voz às manifestações. Para tanto, isso se faz necessário ter ousadia, ressonância, circularidade, para que possamos avançar. E chego assim ao final da minha fala, no entendimento que, em síntese, eu trago então uma testemunha ocular. Com muito orgulho, foi minha professora na graduação, compartilhei momentos com ela no Nufebras e ela então apresenta uma síntese com base na sua trajetória acadêmica, podemos dizer assim. Vamos assistir. Eu sou Lúcia Helena Lourenço e venho dar o meu depoimento da minha visão do ensino dos conteúdos de História da Enfermagem ao longo dos anos. Eu me formei em 1984 na Faculdade de Enfermagem Luiza de Marilac. Em 1985, eu passei a fazer parte do corpo docente desta faculdade. E em 1987, eu passei a ser a responsável pelos conteúdos da disciplina de História da Enfermagem na faculdade. Fazendo uma reflexão agora, eu percebo que naquela época era um ensino livresco, baseado em vultos, marcados por eventos, pouco crítico e em alguns momentos afastado da realidade brasileira. Mas eu não sabia fazer diferente. Era daquela forma que eu tinha aprendido e era daquela forma que eu repassava na sala de aula. Quando foi em 1992, eu passei a fazer parte do corpo docente da Escola de Enfermagem Ana Nery. Lá chegando, eu encontrei o ensino de História da Enfermagem já num movimento de transformação. Em 1993, em dezembro de 1993, foi criado um núcleo de pesquisa em História da Enfermagem Brasileira, o Nufebras, sobre a liderança da professora Ieda de Alencar Barreira. Eu participei ativamente do Nufebras. Eu era chefe de departamento na sua criação, eu era aluna de doutorado que desenvolvi uma tese com enfoque na área de História da Enfermagem e ao longo de mais de 2 décadas eu participei de várias diretorias do Nufebras e também participei das disciplinas que eram oferecidas de História da Enfermagem no curso de graduação e no curso de pós-graduação, tanto mestrado como doutorado. O que eu percebo com a criação dos núcleos de pesquisa, a partir de 1993, eu percebi que foram criados mais núcleos de pesquisas na área de História da Enfermagem, foram incentivados a criação de vários museus, vários laboratórios de pesquisas, e isso tudo fez com que a enfermagem passasse a resgatar e a cuidar dos documentos históricos. Hoje eu percebo que a formação de grupo de pesquisa em História da Enfermagem, ela estimulou uma consciência mais crítica, ela aumentou o intercâmbio de saberes entre professores, pesquisadores e aumentou a participação desses professores interessados no estudo de História da Enfermagem em bancas de exame e inclusive como co-orientadores
de projetos de mestrado e doutorado. Percebi também que houve uma integração do ensino e da pesquisa com a história da enfermagem. Como eu participei desses dois momentos, hoje o ensino da história da enfermagem é muito diferente, né, do que aquela da década de 80, lá em 1987. Não só na escola da Nery, em várias escolas, porque se ampliaram a quantidade de núcleos, de grupo de pesquisa, de laboratório de pesquisas de história da enfermagem. Também possibilitou a articulação da graduação com a pós-graduação, porque nesses grupos de pesquisas nós temos alunos de graduação, alunos de mestrados, alunos de doutorados e alunos de pós-doutorados. Então, a participação do núcleo e nos grupos de pesquisa percebe que há um interesse importante desses pesquisadores na construção, no registro da memória, né, da enfermagem brasileira e da enfermagem mundial. Também percebo que a nossa história não está concluída. Nós estamos construindo essa história da enfermagem a partir da participação desses professores, nesses grupos, nesses núcleos, nesses laboratórios de pesquisa. E principalmente agora que nós temos muitos grupos de pesquisas com participação interdisciplinar. Então eu percebo que nós temos uma história da enfermagem ensinada agora bem diferente do que uma história de enfermagem há 3 décadas atrás. Em 2008, eu terminei o meu processo de doutoramento. E à época eu escrevi nos agradecimentos que o Nufebras era uma escola. Na atualidade, eu ratifico o dito, ampliando que os grupos de pesquisa em história são articuladores em prol do ensino da enfermagem. E fica aqui assertiva, a ser investigada, é óbvio, pois o que foi apresentado tratou-se de um ensaio teórico. Muito obrigado pela atenção de todos. Se for possível, vamos à discussão e desde já, parabéns, grupo de pesquisa, universidade e a todos os seus membros. E como diz uma professora do teatro, da escola de teatro, na realidade, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde sou coordenador de cultura, professora doutora Jane Celeste, sintam-se todos abraçados com a minha voz. Muito obrigado pela atenção.